Bom, essa carteira, né, a gente está vendo aí que estamos conseguindo manter a diferença para o benchmark, que é a Bolsa, né, conseguindo manter, apesar dessa volatilidade toda. Não sei se quer comentar alguma coisa, qual que é a nossa percepção em relação a tudo que está acontecendo, né? Lembrando sempre, né, que as nossas opiniões são lastreadas nos ativos que compõem nossa carteira. Tá? A gente tem pouca informação em relação ao que acontece nos meios políticos, né? A impressão que passa, às vezes, que a gente está assistindo um teatro, né? O que interessa realmente nos bastidores, porque eu já tive a experiência de conviver com políticos, né? Eles combinam que vão brigar e depois, logo em seguida, nos bastidores estão tomando um cafezinho. Então, nesse nível, então, a gente acredita que é uma realidade paralela. Então, eu não tenho a pretensão de comentar nada a respeito. Né? O que a gente sabe que o efeito disso são muitos ruídos, né? Mas o que a gente vê efetivamente, ligando para as empresas, tendo contato com elas, é que elas continuam trabalhando independente do que acontece em Brasília, né? Elas continuam tendo suas carteiras de pedidos reforçadas, vendendo para caramba, né? Se beneficiando muito desse dólar industrializante, né? Apesar do aumento da taxa de juros, né? Ainda continuamos com juros historicamente baixos, né? Beneficiando os investimentos. Nós estamos vendo aí grandes investimentos sendo anunciados em todas as áreas cruciais para o país. Né? A gente está vendo aí o setembro ferroviário, independente do viés político que se veja, eu estou falando, analisando fatos, né? Grandes investimentos em logística que vão mudar a nossa matriz de transporte de forma definitiva e colocando o Brasil entre as matrizes mais modernas de logística, as mais modernas do mundo. Né? A gente sabe que hoje, né, para você ter uma matriz equilibrada, você tem que ter mais ou menos 33% de matriz rodoviária, 33% de ferroviária e o resto cabotagem e navegação pelos rios, seja pela costa ou pelos rios. Né? Essa seria a matriz ideal para você ter um frete com preço ideal. Hoje o Brasil tem, se eu não me engano, o Marcos me corrija, deve estar na faixa dos 15% do ferroviário. Tá? A grande parte ainda é o rodoviário e o que sobra... quase 70%. Isso. E o resto é o hidroviário. Então, com a aprovação da BR do Mar e com a aprovação, né, da mudança da legislação de concessão para autorização ferroviária, você está vendo uma revolução silenciosa acontecendo. São 80 bilhões de investimentos que serão feitos a partir da autorização, dessa mudança da legislação para autorização de construção de linhas ou ramais ferroviários. Tá? Passando essa matriz até 2025, segundo o ministro, para quase 30%, podendo chegar a 40% na medida que esses investimentos ferroviários aumentem. Isso muda radicalmente. Nós, aquilo que sempre dissemos, né, da porteira para dentro, somos imbatíveis. Imbatíveis. Não há como competir com o Brasil. É impossível competir com o Brasil. Em agronegócio, né? No agronegócio, da porteira para dentro, como a gente diz. O problema sempre foi, nosso calcanhar de Aquiles foi logístico. E se vocês começarem a ver, a gente está começando a investir nessa parte logística, né, na nossa carteira. Seja aí com a Wilson Sons, com a Randon, que tem um efeito direto, né, na logística, a própria Tegma, né, e indiretamente Tupi e Home, né, que fazem parte aí de empresas que vão fornecer, né, bens, né, que serão utilizados nessa matriz de transporte. Né? Então, seria essa a primeira análise, né, do que a gente vê e que está acontecendo com o mercado. Né? A gente parece que está vivendo realidades paralelas, né, do mercado financeiro e da realidade, o que, quando mantendo toda a calma possível, nos permite entender que podemos estar diante de uma grande oportunidade, né, de comprar ativos, excelentes ativos pelo menor preço. Aquilo que a gente sempre brinca, né? Sempre brincou, né, Davi? O mercado de ações é o único mercado que entra em liquidação e ninguém compra, o nego foge, vende, né? Vende dobrado. Então, para aquele que tem uma visão um pouco mais de longo alcance, né, como o Biguá lá do alto, né, voando em V, está enxergando que lá na frente podemos ter um novo país, um país, né, atualizado na sua questão logística, né, tanto pela BR do Mar quanto pelas ferrovias, né, produzindo loucamente, né, produzindo no seu potencial pleno, né, em termos mudando o marco de gás, exatamente, a questão energética, com hidrogênio verde nos portos, exatamente, energia eólica crescendo bastante. A gente está vendo aí também indo isso. Atrás. Exatamente. Então, a gente está vendo que existem um reposicionamento do país
e um reposicionamento importante do país, e que há uma inteligência pensando nisso tudo. E a gente está pensando nisso através das nossas reuniões diárias, né, Marcos? Né, pensando e tentando entender para onde isso tudo está caminhando. E essa carteira busca refletir nisso. Então, as empresas nada mais são do que os veículos, os instrumentos que se aproveitarão de todas essas oportunidades que são criadas aí. Tá, Davi? Uhum. Bacana. Então, na verdade, vocês já deram uma visão bem legal, que o que eu queria saber é se vocês estavam vendo esse momento como algo em que vocês ficariam mais conservador, digamos, rapaz, está perigoso, vou deixar quieto, ou se vocês viam realmente como oportunidade. Tenho falado sempre. Você quer Queria falar, uns Marcos, da números questão da questão do reposicionamento, do aumento? Falo sim. Mas é mais importante, o que antecede a isso, Davi, é como a gente enxerga o mercado. A gente é baseado em fundamentos. A gente olha para as empresas, conversa com as empresas e vê como é que está o fundamento daquele negócio. Ela ainda está gerando caixa? Ela está tendo EBITDA positivo? Ela tem uma carteira ela está pagando dividendos? Ela tem uma carteira de pedidos que está crescendo? Como é que está o futuro dessa empresa? Se esses fundamentos estão bons, o ruído que se manifesta através do fluxo, com esses movimentos bruscos de mercado para cima e para baixo, isso não nos afeta. Óbvio que ninguém gosta de ver a carteira toda vermelha, como está hoje, né? Um banho de sangue, pequeno, mas está tudo vermelho. Mas isso não é isso que vai fazer a gente dormir mal. Né? O que vai nos preocupar é quando o cara da Home fala, olha, acabaram os meus pedidos, não tem mais nada pela frente. Aí eu vou começar a ficar preocupado. Né? Quando a China não quiser comprar mais minério de ferro do Brasil, aí eu vou ficar preocupado. Né? Então, a gente vai ter que rever a carteira, rever os fundamentos das empresas. Baseado nisso, o que a gente fez com esse mercado, com a nossa carteira? A gente foi um pouco cauteloso, temendo ter um pouco mais de movimentação do nosso passivo, quer dizer, resgate de cotas. Então, a gente parou de comprar, estabeleceu um nível de caixa que nos deixava confortável. Todas as ações da nossa carteira têm liquidez, a gente pode sair delas com um prazo rápido e ficamos esperando. Então, a gente fazia trocas pontuais, tipo metal leve, chegando a 40, é um preço quase que o nosso preço-alvo. Né? Vende um pouco de metal leve, compra um pouco de Randon, compra um pouco de Suzano e Clabin, compra um pouco de Tegma, que estão na parte inferior da nossa carteira. Que a gente está ganhando confiança, né? Essas empresas estão aumentando. Né? Lembrando, né, as posições iniciais estão com 13%, 11%, 10%, são empresas que a gente já tem muita confiança nelas. Né? Essas que estão na parte de baixo, a gente está ganhando confiança com elas. Né? Então, a gente vai acaba fazendo uma troca de ações que estão em cima, que já chegaram no nosso patamar de preço, e coloca esse dinheiro embaixo. Foi basicamente isso que a gente fez nesse período. Né? Compramos um pouquinho, chegamos no momento que parou de comprar, segura o caixa, preserva a caixa, mas não passou de 10%, está em 8%, 8 e pouco por cento de caixa, né? Que a gente vê alguns parceiros com muito mais do que isso, né? A gente acha que 8% pode ser um caixa legal para você entrar numa oportunidade que realmente que a gente possa vir a descobrir aí. A gente está sempre pesquisando novas empresas para colocar, mas para entrar na nossa carteira, realmente a gente é chato. A gente é diligente, faz muita pesquisa, ela não entra antes de 2 meses de estudo, e quando entra pequenininho, entra com 0,5%, depois vai para 1%. Então, é mais ou menos essa a política que a gente teve nesse período de sell-off que a gente viu por aí. Perfeito. Porque assim, então vocês estão fazendo um balanceamento até ativo também, né? Pelo que o Marcos falou, Sim. Isso é bom, porque diminui o risco, né? Além da diversificação, o balanceamento desse diminui o risco. Sim. Então, bacana. Mas assim, isso que o Marcos falou, né? O fato da gente ter feito um pequeno ajuste no caixa também, colocando ele nessa faixa entre 8% a 10%, né? De alguma forma, se ele serve de lastro, de hedge, né? Num movimento mais intenso, né? E também aquilo, aproveitando as oportunidades na medida que a gente sinta que o mercado, que o fluxo, né? Que isso aí é mais difícil, é quase que tentar controlar a direção dos ventos, né? Então a gente tem que botar um biruta aqui para saber se de repente ele muda rápido assim, né? Então a gente tem que estar meio atento, né? Mas a gente tem que estar, a gente está exatamente fazendo
essa realocação, exatamente prevendo, né, possíveis intempéries aí no ano que advém. Mas o que a gente falou, a volatilidade, vamos dizer assim, esse aumento dessa mudança de rumos, né, do fluxo, pode gerar oportunidades incríveis, né? E o que a gente fala, um dos termômetros e também uma das vacinas para esse tipo de movimento é estar em empresas boas, né, pouco endividados, com fluxo de caixa recorrente e que paguem bons dividendos. Você vê o que acabou de acontecer com a Vale, né? Todo mundo apavorado, ela pagou quase 10% de dividendos, e a gente acredita que aquilo que a gente sempre fala para você, nas empresas de commodities, né, o grande segredo da empresa de commodities, a gente repete aqui, né, Davi, o grande segredo da empresa de commodities é ter baixo custo de produção. Por quê? Porque a variabilidade, a variação dos preços das commodities não são muito difíceis de prever. Você pode botar o especialista que for aí, ele não vai conseguir imaginar que o preço do minério faz 200 e tantos reais, e nem vai imaginar que ele pode voltar para 50. Mas aí, uns 50 reais, eu tenho que começar a preocupar, porque pode chegar próximo do preço de produção. A gente sabe que a Vale hoje tem um dos menores custos de produção do mundo, e é por isso que nós estamos nela. Nós estamos mais preocupados com o custo de produção do que propriamente com o preço do minério. Porque a gente sabe que, se houver um colapso em qualquer mercado de commodities, que a gente não acredita que aconteça, né, as empresas que sobreviverão são aquelas que têm o menor custo de produção, e a Vale é uma delas. Não só tem o menor custo de produção, né, na casa dos $19, ela tem o melhor minério de ferro do mundo. Então, este melhor minério de ferro do mundo possibilita que as siderúrgicas tenham também menores emissões e melhor produtividade. Então, você vê que você está lastreado em duas condições fundamentais para o mercado, né, que ela atende. Então, da mesma forma que a gente está falando da Vale, a gente está falando da Klabin, da Suzano, que tem os menores custos de produção do mundo. O Brasil é imbatível, né, na produção de celulose, e por isso nós estamos nelas, né, tanto na Suzano quanto na Klabin. A gente imaginou no primeiro momento, né, dentro dessa questão, né, da sustentabilidade, a gente acabou saindo de Petrobras exatamente por passar esse filtro de governança na nossa carteira e indo para as empresas realmente que faziam mais sentido nessa ótica. Queríamos manter uma empresa de commodity, e aí optamos pela celulose, né, e verificamos tanto na Suzano, que tem um viés mais olhando mais para o mercado externo, né, principalmente pelo vetor de crescimento da classe média chinesa, né, que vem crescendo muito a sua renda, né, e utilizando produtos básicos, né, desde papéis de imprimir até papéis ligados mais à higiene, né, que é cada vez mais fundamental, né, hoje em dia, principalmente para quem tem mais renda, né, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não têm esse luxo, né, então a Suzano está olhando para esse público, que vem crescendo essa renda, e pelo lado da Klabin, que é mais voltado para o mercado interno, nós estamos enxergando aí grandes oportunidades, né, na área do próprio e-commerce, né? Todo mundo pergunta na nossa carteira, vocês não têm e-commerce? A gente tem diretamente através da Klabin, através das embalagens, né? Tudo no e-commerce parte da embalagem, né? Desde o iFood que você recebe, que é aquele papelãozinho, até a embalagem que embala a tua TV de 8K que você está namorando, né, Davi? Então, tudo passa por os papelões, e a Klabin tem mais de 40% do mercado de todos os tipos. Então, a gente está presente no e-commerce, só que através da Klabin. Acho que é uma forma de estar indiretamente ou diretamente através de uma derivada, né, que esse mercado está possibilitando. Então, seriam essas as considerações aí para serem colocadas em cima desse ponto que você colocou, Davi. Sim, perfeito. Então, assim, eu gosto que cada vez mais a carteira de vocês estão mais diversificada. Acho que quando a gente começou a conversar eram 12 empresas, né? Ela era mais concentrada. Sim. E assim, eu não vou mentir não. Como cotista de vocês também, né? Porque além de assessor também sou cotista de vocês. O fato de vocês não terem Petrobras na carteira, que honra. né? O fato de vocês não terem Petrobras na carteira me tranquiliza bastante. Eu já falei aqui muito que eu não fico confortável em ser sócio do governo, mais do que já sou. Eu acho que vocês também estão nessa. E, assim, bom, essas eram as considerações que eu queria saber, até para também dar Davi, só colocar Petrobras para explicar para o pessoal que a gente saiu de Petrobras baseado nessa questão de governança. Uhum. Né? Quando houve a mudança, a gente estava acreditando que a mudança de governança poderia ser positiva, estava acontecendo. A forma como foi feita a mudança do presidente
o governo tinha todo o direito, como principal acionista, de trocar o presidente. Estava na época, era o período do ano em que era para ser trocado o presidente. Mas como foi feito, nos incomodou profundamente, né? Então, foi feito daquela forma, o que mais pode vir? Até agora não veio muita coisa, mas poderia vir, né? Então, a gente, para ser coerente com o que a gente está fazendo, inclusive mudando a identidade visual, só lembrando que a Venturi foi fundada em 2006, o fundo foi criado em 2010, quer dizer, tem um histórico longo aí que a gente está botando de lado para seguir com uma nova identidade. A gente tem que ser coerente com o que a gente está falando. Então, a gente não poderia permanecer com esse papel na carteira. Assim como a gente pode vender qualquer um desses a qualquer momento, caso eles venham a manchar a tese que a gente está investindo, principalmente na questão de sustentabilidade. Exatamente. O Davi, uma ponderação aqui, que às vezes pode gerar uma certa confusão em relação à questão do nome do fundo, tá? Ele permanece como Venture Value, né? Porque a gente sabe que isso às vezes causa confusão, principalmente nas plataformas, tá? E na medida que a marca for se consolidando, lá na frente, quando fizer sentido, a gente muda para Biguá ou Velho, ou o que for, né? Para que a coisa flua, né? Principalmente em termos de coerência de identidade visual. Mas, a princípio, o Venture Velho permanece como nome exatamente para evitar a confusão. E a gente faz a mudança, a migração, né? O site já está no ar, né? A gente já está fazendo também todo o direcionamento do site antigo da Venture para o novo site. Te convido a todos lá para visitá-lo, né? E toda a diagramação agora, principalmente de comunicação, também será com a nova identidade visual, tá? Perfeito. Não, tranquilo. Eu ia perguntar sobre se iria mudar o nome, porque até o momento eu não tinha visto nenhuma mudança no nome, né? Sim. Então, A gente sabe que isso causa uma certa confusão, inclusive com experiências de outras gestoras que fizeram isso, né? E a gente evitou essa mudança neste momento, exatamente para evitar qualquer tipo de confusão, né? A gente sabe que lidar com questões relacionadas a dinheiro mudou o fundo, cria uma confusão desgraçada e cria um estresse desnecessário. Então, a gente primeiro quer comunicar, né, que agora a nossa Venture Investimentos, que é a gestora, que era a gestora do Venture Value, passa a ser agora Biguá Capital e que no fundo permanece com as mesmas características, agora incorporadas com esse novo DNA da gestora, né? Exatamente com esses conceitos e que perpassam pela análise agora do fundo, né? Que vem de longa data aí desde 2010, tá?